E aí, galera, a briga tá muito boa pelo Campeonato Brasileiro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A briga maior está na fase, na zona de rebaixamento, né, galera? As equipes estão aí entre, pelo menos os 7 últimos aí, tem uma grande chance de ser rebaixado, né? Se você pegar do Bahia para baixo, tem Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos, na minha opinião. Todas essas equipes aqui têm risco de rebaixamento, na minha opinião. O Internacional não cai. Cuiabá também, por ter 37 pontos, está um pouco distante também, eu acho que não cai. E o Cuiabá só precisa fazer 35 pontos, 35 não, 45 pontos, e nesse momento está a 8 pontos. Na minha opinião, em 10 jogos, eu acho que a equipe do Cuiabá consegue fazer essa pontuação e conseguir se safar do rebaixamento, mas Corinthians, Goiás, Vasco, Santos, Cruzeiro, a situação tá um pouco delicada, galera. E vamos acompanhar a galera do ESPN FC debatendo e falando também sobre a parte de baixo da tabela de classificação. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se seu clube tá na zona de rebaixamento também, coloca nos comentários aí se você tá torcendo para outro clube cair, coloca também qual clube você tá torcendo para cair para a segunda divisão. Vamos acompanhar aqui o debate do ESPN FC. Mas antes de entrar nesse jogo, coloca a tela dos próximos jogos aí desse pessoal para a gente fazer essa análise que o Zinho tinha proposto, que eu quero ouvir também Pascoal e Mauro aqui na mesa sobre essas sequências, que eu acho que 2, 3 jogos vão definir muita coisa, até porque, né, faltam quantas rodadas agora? 10 rodadas para acabar o campeonato e a gente está vendo os próximos jogos de cada um. O Cruzeiro enfrenta o Bahia em casa, depois o Fortaleza fora e o São Paulo fora. O Fortaleza com um foco todo na Sul-Americana, né? Mas depois da final da Sul-Americana. Depois da final, mas se tiver vencido, a gente sabe que dá uma empolgada e, enfim, pode perder um pouco a concentração, pode ser um fator positivo para esse Cruzeiro. O Corinthians tem o Cuiabá fora, como a gente disse, o Santos no Clássico em casa e depois o Atlético Paranaense também em casa. O Goiás joga contra o Fluminense fora, o Vasco em casa. Esse jogo vai ser bom de assistir, hein? Os dois lutando ali. E o Bragantino em casa. Só osso, hein? Não chega a ser fácil a vida do Goiás, não. O Vasco pega o Internacional em casa, aí tem o Goiás fora e depois... Também não é fácil a vida do Vasco aí, não, hein? É complicado. Goiás e Cuiabá fora de casa. Eu vou dizer pra vocês que eu ouso até dizer que de todo mundo aí, talvez seja a vida... Se bem que a do Santos também, o Curitiba, que é direto, o Corinthians precisando fugir. E depois tem o Flamengo no Maracanã. A pior tabela do Santos longe. E a segunda pior é a do Goiás, né? Eu acho do Vasco Fluminense, pior que a do Vasco Goiás. o Fluminense, que tem final de... O Fluminense está voltado para Libertadores, final de não Libertadores. Tá, não? Então, o Vasco da Gama, uma batalha entre os dois para a fuga do rebaixamento. E o Red Bull, que é o segundo colocado do campeonato. Como disse o Mauro, estão pensando que é só Corinthians, é só Botafogo, Palmeiras... E Flamengo. Não, tem um Red Bull ali em segundo lugar. É que eu acho que quando chega nesse lugar, Pascoal, você enfrentar rival direto é mais sangrento, é mais difícil do que você enfrentar quem está em cima, não é não? O Santos tem 2 confrontos diretos, contra Curitiba e contra Corinthians. E depois pega só um ossinho, aquele ossinho de canela bem duro, que é o Flamengo, sonhando ainda com a possibilidade do título. Deixa pra gente na tela, pode? Desculpa, mas se puder colocar pra gente na tela, que aí a gente dá uma olhada ali. Porque o Fluminense e Goiás já é agora, então ainda está longe da Libertadores. A Libertadores é na outro sábado. O Fluminense joga com o Goiás, depois joga com o Atlético Mineiro, depois joga com o Bahia. Esse sim que é o último antes de pegar o Boca. Então são 3 jogos até lá. Não é agora contra o Goiás que vão tirar o pé. É o Fortaleza que não vai jogar com o Botafogo agora. É o último jogo antes da final de sábado. Não vai. Mas não sei. E aí, Tetra, o que tá... Fala, Mauro, desculpa. Não, na verdade, ali sim. Jogo fácil não tem pra ninguém, né? Porque tá todo mundo ali brigando por alguma coisa e uns brigando entre eles. Acho que tem jogo aí não é de 6 pontos, não, de 9 pontos, viu, Pascoal? Agora de 6 pontos, é 9 pontos, não, é muito difícil. O do Santos não está convencendo ninguém, eu acho que é a sequência mais difícil, Pascoal concordou. Acho que o Mauro também, né? Acho que isso vai ser unânime, Deixa o Zinho falar que eu vou somar quantos pontos que eu acho que cada time vai fazer desses aí. Você vai somar agora? Se vai ganhar ou perder. Sambando na cara da sociedade, fazendo conta ao vivo, eu não posso. Não. Fala, Tetra. Vai lá, assim, só um palpite aqui.
Assim, olhando rapidamente, você pensar que o Santos, né, no caso, vai pegar o Corinthians também no desespero, mas na casa do Corinthians, e o Flamengo ainda, né, querendo confirmar o G4, mas o campeonato, né, as situações, o Botafogo já não vai jogar contra o Fortaleza. Aí, se todo mundo que está ali querendo se aproximar do Botafogo vencer, que acho difícil, o Flamengo pega o Grêmio fora. E o Red Bull vai pegar o Atlético Mineiro. Na próxima rodada em casa? São jogos difíceis, mas assim, o Bragantino, o Red Bull tem condições de vencer o Atlético, né? É jogo duríssimo, mas tem condições. Aí se aproxima mais. Mas pensando assim, que esses times que estão aí na parte de cima também sonham com o título, a situação do Santos é complicada. E ele vai pegar um Coritiba que, se ainda está querendo um suspiro, respirar alguma coisa, tem que ganhar do Santos, que é quem briga com ele ali para ficar. Então, assim, a situação do Santos é bem... E vem de um 7-1, a moral, a pressão, tudo aquilo que o Marcelo Fernandes, que a gente elogiou e eu continuo elogiando, construiu 3 vitórias consecutivas. Você perde em casa, tudo bem, foi o Bragantino que está brigando aí pelo título, mas perdeu em casa. E aí tomou de 7. Você vai lá, perdeu pro Inter. Poxa, no Beira-Rio, 1-0, 2-1. É diferente. Agora, 7 é um peso muito grande e eu não sei como vai ser esse poder de reação para esse jogo já contra o Curitiba. E depois nem se fala. É clássico, é rivalidade contra o Corinthians e o Maracanã, né, lotado, a torcida já começa a se empolgar para pegar o Flamengo. Esse jogo já é no Maracanã? A tabela do Santos ficou complicado. Já, né? Porque eu estou olhando a data não, aqui. Né? Não vai ser no Maracanã. Não, é no Mané Garrincha, porque é 1º de novembro essa partida, então o Maracanã já vai estar entregue a Conmebol para a final da Libertadores. Eu não sei se ajuda, porque o Flamengo, quando joga também no Mané Garrincha, lota o estádio, né? Fechou a conta aí, Mauro? Ele fez as contas aqui. Vai jogar lá em Brasília? Vai jogar em Brasília. Vou até mandar um abraço. Viajou do meu lado hoje, o torcedor do Flamengo. Quando eu comecei a ver, ele estava assim no celular só assistindo esses blogs de torcedores e tudo, assim, e a gente começou a falar sobre o Flamengo. Eu falei, seu time ontem, não sei o quê. André trabalha no DR aqui de São Paulo, e ele estava falando, eu falei, você é Flamengo? Ele falou, Brasília só tem Flamengo, falou para mim. Então. E eu tenho muita gente, parentes, inclusive primos, que torcem muito pro Flamengo mesmo. Um abraço para ele e faz jogar lá, é casa do Flamengo. Sim. É que acham que é outro tipo de torcida. Né? Não é aquela torcida raiz do Maracanã. Você diminui organizado. Eu tenho uns amigos lá, Flamengo. Eu assisti lá agora, com vascaínos e torcedores do Flamengo. Esse clássico, eu estava na casa do amigo, é tudo igual. Ou seja, não facilita em nada a vida do Santos em Brasília. Não facilita em nada. O Santos tem que ganhar do Coritiba, arrumar forças, porque é em casa, porque não é pensar que depois eu ganho do Corinthians e Flamengo fora. Tem que recuperar. O vexame foi humilhação. Já havia acontecido em 2005, tomou de 7-1 para o Corinthians. Então, é humilhação tomar um placar desse, não tem explicação. O Marcelo vinha de 3 vitórias até perder para o Bragantino, então tem que dar uma recuperada. Aí, o que pode fazer? Acho que uns 4 pontos, de 3-4, porque ele pode arrancar o empate do Corinthians, que está adorando empatar em casa, e perder o Flamengo fora, que seria natural. Vencendo o Curitiba, então, para você? Eu acho que tem que vencer, não. Senão dá adeus. E aí é todo mundo, na minha conta aqui, entre você olhar, é tudo palpitômetro, entre Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos. Vai todo mundo fazer mais ou menos a mesma... passa 3 ou 4 pontos, porque eles não são favoritos jogando fora de casa, nenhum desses aí. Eles já não, alguns não são favoritos nem em casa, imagina fora. Então, assim, é difícil, pode acontecer, o Vasco vai lá e ganha do Goiás fora. Mas, para mim, em casa quem vai levar é o Goiás, e assim eu estou fazendo. Com o Vasco, quando está em casa, com o Corinthians. Sim. Difícil, é 3-4 pontos aí, ou seja... Para cada um. Daqui a 3, na minha perspectiva, daqui a 3 rodadas continuará tudo embolado aí. Só que cada um terá 3 ou 4 pontos a mais. Ele deu um jeito de botar o empate no Z4. Ele deu um jeito de botar o empate no Z4. Não será esclarecida a classificação nas próximas 3 rodadas. Ficamos para 5 últimas rodadas. É isso, né, irmão? Você acha? Olha lá os jogos de novo e me diz você, Dani, Izinho, se alguém vai ganhar 9 pontos aí. Não, eu quero saber o seguinte. Ninguém faz difícil, cara. Ninguém faz 9 pontos. Faz, não. Você confia nesse Santos fazendo 4 pontos depois desse futebol aqui de ontem? Mas aí eu quero fazer algumas ponderações. Faça. Não jogou o Jean Lucas,
não jogou Soteldo. Eles fazem muita diferença. O Santos fez tanta atrapalhada ontem que se o Dedé, o Didi, o Mussum e o Zacarias estivessem vendo o jogo, eles morreriam de rir. De tanta graça, de tanta palhaçada que o time do Santos fez. O time do Santos só fez coisa errada. Começa com um gol contra. Aí tem uma doação de gol. Quando o Internacional não criou a jogada, o Santos doou os gols. Com a farta distribuição de gols por parte do Santos Futebol Clube. Ah, mas no segundo tempo o time melhorou. Gente, o time não melhorou coisa nenhuma no segundo tempo. O Vladimir, goleiro do Santos, em 2 jogos tomou 11 gols. Ele tem quase mais gols sofridos individualmente do que a defesa do Botafogo, que tomou 17. O campeonato inteiro. Ele sozinho tomou 11 no gol do Santos. Veja como faz falta o João Paulo no gol. Muito. Então a gente vai acrescentando, vai olhando. O time do Santos ontem não é que foi medonho. Foi medonho. Esse time do Santos que jogou ontem contra o Internacional, na Série B perde. Na Série B não joga. Não serve para jogar na Série B. O time do Santos tem que melhorar muito para tentar fugir do rebaixamento. É duro falar isso no dia do aniversário do Pelé. Pelé, como disse o Mauro no começo do programa, faria hoje 83 anos. Que dureza que é falar isso num dia tão histórico para o torcedor do Santos Futebol Clube. Tão importante. Mas é essa a realidade. O Santos fez uma força muito grande ontem. Você perder de 2, perder de 3, é uma vergonha. Agora, você perder de 5, de 6, de 7, de 8, a vergonha é muito maior. Olha o tamanho da vergonha que o Santos está passando, a pressão que os caras vão viver. Vai jogar na Vila Belmiro? O último jogo da Vila Belmiro, o que aconteceu? Tomou a tranca do Vasco da Gama. Agora, ontem foram 7 chutes no gol. E aí o Santos ganhou no Vasco ainda, hein? Mesmo pressionado pelo Vasco, o Santos ganhou no Vasco. Sim, não foi um bom jogo. Não, então, mas entrou tudo também. 7 no gol, entraram 7. Alguns com a colaboração do uma goleiro. farta distribuição de gols, né, gente? Não, algumas com colaboração do goleiro. O goleiro colaborou também, o Vladimir. Tudo que bateu entrou. De longe, de perto e tudo. É um dia que... O John queria ir embora. O John era o goleiro reserva. Ele queria ir embora. Olha lá, olha lá. Números. Pode falar, Pascoal. Desculpa, Mauro. No alvo, olha lá. 7 no alvo. As 7 entraram. É isso aí. Parece aquele goleiro achocolatado. Não quero dizer que ele falhou nos 7 gols. Não é isso. Mas uns 2 ou 3. Um ou 2 É inacreditável, ali. gente. É inacreditável. Olhar para uma camisa tão importante, tão brilhante como a do Santos, bicampeão mundial, tricampeão da Libertadores, e se deparar com essa situação do Santos nesse momento. Pior que isso, é o presidente do Santos querendo adiantar dinheiro do ano que vem. Ele não sabe se o Santos vai jogar na primeira divisão. Ele vai adiantar dinheiro do time que pode não ter esse dinheiro para jogar a Série B. E aí começa Nós vivemos um momento de insanidade. Né? O Santos está vivendo um momento de insanidade, gente. E aí dá uma pesada para baixo, porque aí já gastou mais do que podia, não se estruturou. Ozinho, esse número que a gente mostrou agora de 7 finalizações e 7 gols, ele expõe mais um bom futebol, uma produção do Internacional, ou essa fragilidade que a gente está comentando aqui do Santos para você? As duas coisas, né? Assim, o Internacional não tem nada a ver com a fragilidade que a defesa do Santos se comportou no jogo. Você vê ali pelo menos 2 gols, a zaga, né, o trio defensivo, entregando a bola, né, dando passe no pé do atacante. Aí não tem goleiro também que resista. O Vladimir, para mim, tem uns 3 lances que a bola é defensável. Aí pode botar na conta, dava para ele defender. Estava no raio de ação dele. Mas pelo menos 4 ali, essa bola do Valência, pancada no ângulo, o chute cruzado do Busto, rede lateral, a entrada do Patrick de frente para ele, que o Dodô deu o passe, né? Entregou, vai. Aí o cara com a qualidade incrível arranca para cima do zagueiro, o último homem, dá um toquinho e aí ele tem que se adiantar, tem que sair para tirar o raio de ação. E a qualidade do atleta, do atacante, do meia, que o próprio Mauro Naves até falou, citou ele possivelmente até numa seleção, pelo que vem jogando Alan Patrick, né? Muito. Então, assim, foi muito bem o Inter, velocidade, né, acertou e
Sabe aquele dia que tudo dá certo também? Né? Que cria, chuta e a bola entra? Tem isso, mas não tiro não a deficiência, o péssimo jogo, sistema defensivo e, principalmente, assim, o Marcelo é meu irmão, é meu amigo, todo mundo sabe disso, já elogiei ele aqui pelo trabalho que ele vai fazer, mas tem situações como essa, aí a experiência que vai dar isso para ele, opa, 1, 2, 3, gente, segura, não vamos tentar virar um jogo que tá vendo que não tem mais condição, é mais ou menos 7-1 que a seleção tomou lá, né? Não adianta você querer reverter uma coisa que já não vai dar, já entrou 3-4. Segura aqui para não ficar um vexame maior. Fecha aqui. Falta também os atletas. Galera, vamos segurar, fecha aqui que... Então, a gente está entregando os gols, os caras estão num momento bom, estão num dia bom, tudo está dando certo e a gente ainda vai entregar? Então é as duas coisas. Mal, péssimo demais o time, né? E o Internacional num dia inspirado. É a hora o que é legal do Internacional, que o Internacional não tirou o pé nem um minuto. É verdade. Podia ter feito 4, 5 e ter descansado. Não tirou o pé, foi para cima. Aí é mérito do Internacional. Mérito dos jogadores dentro de campo. Que eu acho que quando você pratica uma goleada como essa, você impõe respeito não para esse adversário, não só para esse, mas para futuros adversários. Nós somos capazes disso. Então isso bota respeito em termos de adversário. O cara vai, os adversários do Internacional vão olhar, pô, pera um pouquinho, veio o Internacional aí. Eles fizeram 7 no Santos. Bom, aí não vamos dar moleza não, porque se der moleza, o Ener Valencia aguarda. Ah, porque se der uma moleza, vai aparecer. Entendeu? Ô Pascoal... Fala assim. Antes do jogo, aquilo que eu falei do Cuiabá e Corinthians é mais ou menos o Inter contra o Santos. Antes do jogo, o Inter tinha quantos pontos? 32. Tá jogando em casa. Vai pegar o Santos, tem quanto? 30. Ô, rapaziada, essa é a nossa decisão. Esquece o que aconteceu de Libertadores, esquece. O nosso foco agora é nos livrarmos da parte de baixo da tabela. Tem que ganhar esse jogo. Não tira o pé, vamos para cima. Porque já abriu 5 pontos do Santos. E ganha moral para o resto da competição. Então, assim, os jogadores do Inter estão de parabéns, porque assim, entenderam que o jogo era decisivo mesmo. Que deve ter sido o discurso do Manozinho. Deve ter sido o discurso do Mano. Temos 32, América em casa, é o Lanterna, vamos para 35. Era o mesmo discurso. Isso. A execução Só que não executou, né? Os outros lá executaram com a vontade danada. 7. O Corinthians... Eu acho que nem Internacional, nem Corinthians vão para esses 4, não. O Vasco recebe o Internacional, não recebe? O Zinho tá falando. Sim, sim. O discurso vai ser esse. A chance no Vasco, eles ganharam e enfiaram 7 lá no Santos, mas aqui em São Januário não tem valente, não. Agora nós vamos para... É isso que tem que fazer. O Vasco é negócio. Você já tá... Você não tá naquela... Meu pai falava o seguinte, quando você bater no fundo do poço, você não esperneia. Porque se você espernear, você vai fazer barro e vai se atolar ainda mais. Você tenta arrumar um espaçozinho para botar a mão, para botar um pouquinho o pé, aí você vai começando a se ajeitar o corpo. Lá, isso, sabe? Tem que começar a se ajeitar. Só que quando põe a mão, pega no pé do corintiano. Põe a mão do outro lado, pega no do Vasco. Quando tem, sobe, tem um cara ali. Tem os Goiás, tem não sei o quê. A esperança é puxar um lá pra baixo. Ele quer puxar um pra baixo, tipo, não tem um barranquinho bem sólido pra agarrar, tem que agarrar. Aí os torcedores agora de Vasco, Santos, do Cruzeiro, estão olhando a gente, estão falando, mas vocês estão rindo do quê? Que a situação... Galera, eu concordo, situação muito delicada, assim, o Santos, né, parecia que estava se recuperando, parecia que estava tudo bem. Parecia que a equipe do Santos realmente tinha se recuperado após aquele 4-1 contra o Vasco e depois perde para o Bragantino. O torcedor esperava que na Vila Belmiro o Santos pudesse vencer a equipe do Bragantino, não venceu, perdeu, levou 3 gols. Aí beleza, o torcedor, ok, o Bragantino tá lutando lá para conseguir o título, G4, né? É uma equipe que tá muito bem no Campeonato Brasileiro. O torcedor entendeu. Aí joga contra o Internacional no Beira-Rio. A equipe estava 7-0 para a equipe do Internacional. 7-0. Aí a equipe do Santos faz o quê? Leva uma pancada, na minha opinião, uma pancada, galera. Não existe isso, você levar uma goleada dessa. 7-1, na minha opinião, é humilhação no futebol.
A seleção levou isso na Copa. Foi humilhação. Entendeu? O Santos, pô, uma equipe gigante que o Santos tá sofrendo nos últimos anos. Não tem noção. Parece que o Santos só vai voltar a ser o Santos quando cair pra Série B. Vai cair pra Série B, vai ter que tentar dar um passinho pra trás pra depois voltar a subir. Porque vai ficar nessa a diretoria do Santos. Ah, se não cair, aí vai chegando no que vem, vai começar a fazer besteira de novo. Vai ficar assim até quando? Né? Eu acho que o único remédio pro Santos é cair, sair esses caras todinho incompetentes da diretoria do Santos e o Santos depois se reerguer. Parece que é o único jeito é esse, porque enquanto o Santos continuar nessa de não cai, vai ficar fazendo vergonha no Campeonato Paulista, fazendo vergonha no Campeonato Brasileiro. Não dá. Não dá. Aí você vê, Cruzeiro conseguiu uma fase boa no início, chegou a figurar até dentro do G4, a equipe estava animada com o Pepa, o cara chegou, modificou a equipe, do nada o rendimento do Cruzeiro caiu. A equipe começou a perder, empate, muito empate. Aí beleza, caiu, trouxe o Zé Ricardo, venceu um jogo, ó, animou. Depois começou a perder também, ficou com 2 vitórias e 2 empates. Aí voltou a vencer, venceu logo um clássico, na minha opinião. Você vencer um clássico contra o seu maior rival dentro da casa deles, eu acho que dá uma moral gigante à equipe. Corinthians, Neoquímica Arena era um lugar que, na minha opinião, era um fator aí que muito determinante para o Corinthians. O Corinthians era muito forte na Neoquímica Arena. Pegou a América, estava perdendo por 1-0, empatou no sufoco. Bem sincero, no sufoco, o América, na minha opinião, jogou mais bola do que o Corinthians na Neoquímica Arena. Goiás, jogou na rodada, poderia, né, galera? O Goiás, na minha opinião, Goiás, né, jogou contra o Cuiabá, era confronto, porque praticamente o confronto direto, porque o Cuiabá também tá aqui na parte de baixo, né, 11ª colocação, sendo que o Cuiabá chegou a 37 e o Goiás fica com 31 pontos. Então o Goiás está a 1 ponto da zona de rebaixamento, pode cair na próxima rodada. E já o Vasco jogou um confronto contra o Flamengo, né? É o Flamengo, é seu maior rival, né? É um jogo que todo mundo sabia que a equipe do Flamengo era a equipe melhor, a equipe mais forte, mas a equipe do Vasco vem muito mais organizada nos últimos jogos. O Vasco, na minha opinião, fez um jogo muito bom, um jogo aguerrido. O Vasco tentou, mas o Flamengo foi um pouco superior na parte aí de conseguir segurar o jogo, de conseguir fazer o gol. Entendeu? O Vasco não conseguiu, o Flamengo foi muito forte na defesa, mas o Vasco teve mais controle do jogo, o Vasco teve muito mais posse de bola, mas é isso aí. Tá na zona de rebaixamentos, Vasco, na minha opinião, tem muitas mais possibilidades de sair do que a equipe do Santos. O Santos é uma equipe cansada, já tem jogadores que, na minha opinião, não era nem para estar nesse time, já deveria ter ido embora há muito tempo, né? Mas fazendo o que? A diretoria reintegrou alguns jogadores. E o Santos agora vai ter essa briga até o final do Campeonato Brasileiro e sem tirar esse vexame do Santos, né, galera? Um vexame. Minha opinião, se levar 7-1 no Campeonato Brasileiro, pô, o Santos, o Internacional não é nem líder do campeonato, não tá jogando esse futebol todo, uma equipe que tem oscilado, e o Santos vai lá e me leva 7-1. É brincadeira, né? Agora vamos ver como que os jogadores do Santos vão conseguir lidar com esse resultado e se vão conseguir fazer um bom jogo, né? O próximo jogo do Santos é um jogo difícil também, né? Todo mundo sabe que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O Santos tem um jogo contra o Coritiba. Muita gente vai falar, pô, o Coritiba é o último, penúltimo colocado e tal. Não tem essa que não, que é o penúltimo colocado, não. A dificuldade, na minha opinião, vai ser a mesma. O Santos, na minha opinião, não vai ter moleza contra a equipe do Coritiba. Não tem essa que vai jogar em casa, não tem essa não. A equipe do Coritiba não vai facilitar, não vai vender barato para a equipe do Santos. E já as outras equipes, temos o Vasco, né? O Vasco joga contra o Internacional, confronto que vai ser difícil, vai ser em São Januário. Lembrando que a equipe do Internacional vai vir com um ânimo aí muito bom, né? Após vencer um jogo por 7-1 e vai querer vencer o Vasco também. Vai querer, então vai ser jogo difícil. Goiás, então, nem se fala, joga contra o Fluminense no Maracanã. No caso é o Cruzeiro. O jogo nem deve ser no Maracanã, né? Dia 25, né? O Cruzeiro tem jogo difícil também. Cruzeiro enfrenta o Bahia. Confronto direto na tabela. Na minha opinião, o Cruzeiro, mesmo jogando em casa, vai passar sufoco contra o Bahia. Pode vencer? Pode, porque tem um fator casa. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro já vai dar um salto gigante na tabela e vai se desprender um pouco da parte de baixo da tabela. E já o Bahia, a derrota não vai ser boa. O Bahia vai acabar vendo
algumas equipes aqui que tá dentro do Z4, o Vasco, Santos, Goiás, que tá fora também vencendo, pode encostar. E o Bahia pode ficar embolado na tabela de classificação. Então assim vai ser o Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas. Não vai ser fácil, né? E vamos ver até o final qual a equipe que vai ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu aposto que teremos aí briga até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, esse ano vai ser o campeonato mais disputado e na última rodada que vamos saber quais equipes vão cair para a segunda divisão, pelo menos as duas últimas aí, as duas equipes aí, que é a 17ª colocação e a 18ª, vai ser definido na última rodada. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Coloca aí também qual equipe que vocês estão torcendo para ir para a Série B do Campeonato Brasileiro.